Olá, pessoal. Vamos continuar nossa aula aí sobre as relações entre os seres vivos com o tópico de predação, certo? Então, a gente estudou, né, sobre predação e nós vimos isso lá em cadeia alimentar, teia alimentar, que foi no capítulo anterior, né? Nós vimos aí vários exemplos de predação, que os animais, eles predam uns aos outros, até mesmo aqui, como vocês podem observar, a planta. Correto? Quem preda esse ser vivo aqui, a planta, é esse besourinho aqui. E assim sucessivamente. Bom, predação você pode chamar, ou você pode chamar também de predatismo. Então, a predação ela é benéfica só para um ser vivo, né? Na relação aí entre esses dois animais que eu estou mostrando como exemplo. Então, só um vai se beneficiar e vocês já devem saber qual é. Então, o predador ele sempre se beneficia e no caso aqui a presa sempre vai perder nessa situação. Então, aqui eu vou mostrar vários exemplos, né? Predador e a presa. Aqui no caso nós temos louva-a-Deus, predador e presa. Aqui no caso dos morcegos, predador e a presa, que é esse anfíbio aí. Predador e presa. Aqui também, tá? Aqui de cara a gente já pensa que é o maior, né? Mas no caso aqui o predador seria a vespa e aqui a presa seria a joaninha. Então algumas pessoas podem pensar que os predadores eles são considerados vilões, mas essa ideia ela é considerada errada. Os predadores contribuem para o equilíbrio do ambiente, isso aqui é uma frase bastante importante, né? Pois eles controlam as populações para que essas populações elas não fiquem sobrecarregadas. Em outras palavras, se eliminássemos os predadores de uma região, poderíamos aí provocar um desequilíbrio ecológico e uma superpopulação. Bom, vamos entrar agora na parte de parasitismo. Então, um exemplo de parasitismo que nós temos aqui é a lombriga, a Ascaris lumbrigoide. Né? É um exemplo de parasita, trata-se de um organismo que se instala no corpo do hospedeiro. Então, aqui, vou pegar aqui o laser para mostrar para vocês esse exemplo aí. Então, o que acontece aqui, né? O homem aqui, ele é o principal hospedeiro. Só que através do processo de defecação, ele está infestado aí por esse parasita aqui, que é a Ascaris lumbrigoides. E no momento em que ele evacua, ele elimina ovos na natureza. Esses ovos, eles são produzidos pelas lombrigas aqui, ó, macho e fêmea, tá? Então aí, quando esse macho e fêmea acasalam, esses ovinhos, são os filhos dos dois aqui, eles vão parar na água ou vão parar nos alimentos. Por isso que a gente deve aí, na verdade, sempre lavar bem os alimentos, filtrar a água. Esse negócio de contaminação da água a gente vai falar mais na frente. E no 7º ano a gente vai falar sobre esses vermes. E aí o que acontece? Esses ovos, que são o filho de macho e fêmea de lombrigas, chegam até a água, correto? E até os alimentos. E aí o que acontece? O homem ele vai acabar ingerindo esses ovos que está nessa água e nos alimentos e aí se contaminar com a Ascaris lumbrigoide. Esses ovos vão chegar até o intestino e lá nesse intestino nós teremos aí macho e fêmea acasalando, produzindo filhotes e produzindo ovos aqui, né? Então vamos entender aí como os vermes funcionam. Os vermes são parasitas, podem fazer com que a pessoa infestada perca peso e fique malnutrida. Em crianças, os vermes podem até prejudicar o crescimento. Você vai saber mais sobre essas doenças posteriormente. A relação entre um parasita e seu hospedeiro é chamada de parasitismo. Então, aqui no caso dessa imagem, o hospedeiro é o homem e o parasita são as lombrigas. Bom, no parasitismo há sempre benefício para o parasita e prejuízo para o hospedeiro, como a gente citou lá em predação. Então aqui nós temos, ó, o parasita, que no caso são esses carrapatos aqui. Geralmente os carrapatos, eles são ectoparasitas de mamíferos, tá? Que se alimentam de sangue. O hospedeiro, no caso aí, os mamíferos. Aqui no caso nós temos um exemplo de parasitas, tá?
que é a vespa. O que a vespa faz? Ela deposita os ovos dentro de um determinado inseto e esses ovos aqui, ó, eles vão ser criados por esse inseto. Então, nós temos aí o parasita e o hospedeiro, que é este inseto. Ah, mas esse inseto aí que está, na verdade, cuidando desses pequenos parasitas de vespa, ele vai morrer? Com certeza, tá? Bom, aqui nós temos um outro tipo de parasitismo por vespas, ó. Aqui no caso nós temos uma lagarta. E aí, o que aconteceu, né? A fêmea veio aqui, depositou os ovos em cima da lagarta e a lagarta fica alimentando aí, cuidando desses ovos. Até que eles se tornem adultos e possam viver independentemente e a lagartinha aqui no caso vai morrer, tá? Então nós temos aí o parasita e o hospedeiro. Bom, vamos para a parte de competição. A relação de disputa entre dois seres vivos por alimento ou outros recursos do ambiente é chamada aí de competição. Então, um exemplo que nós temos aqui são as lagartas e nós temos os pulgões, que são esses insetozinhos aqui, ó, tá? Então, qual é a competição entre lagartas e pulgões? A competição aí, na verdade, ocorre entre três seres vivos, tá? Ocorre entre a planta, ocorre entre o homem e os dois aí, que no caso é a lagarta e os pulgões. Então, no caso aqui, a competição ela não é benéfica para nenhum dos dois, tá? Porque nós temos uma competição acirrada entre esses três fatores aqui, esses insetos, o homem e plantas. Bom, e não são apenas os insetos. Os ratos também estão em constante competição com o ser humano, pois destroem de 10 a 40% de todos os alimentos que produzimos, tá? Então, os ratos aí estão em plena competição conosco. Isso é uma coisa ruim para eles e para nós também. A competição ela também pode ocorrer entre seres da mesma espécie, tá? Que podem estar disputando, no caso aqui, território, pode estar disputando um espaço em relação ao acasalamento com uma fêmea, e entre outros, ou até mesmo por alimento. Seres da mesma espécie também competem por um território, como eu acabei de falar, por um lugar onde possam construir um ninho, obter alimento e reproduzir-se. Como seria de esperar, isso ocorre principalmente na época de reprodução. Bom, os invasores. Na década de 1980, o caramujo gigante africano foi importado da África para substituir o escargot, que é um tipo de caramujo que serve para alimentação. Bom, ele seria implantado aí como um caramujo comestível, só que aconteceu um problema, né? Que problema foi esse? As tentativas de cultivar e comercializar esse caramujo acabaram se tornando um fracasso. E eles escaparam dos locais de criação e se espalharam por todas as regiões do país. Como esse caramujo não possui inimigos naturais, ele acaba se reproduzindo rapidamente, tá? E aí acabou que ele se tornou uma praga, né? E aí acabou destruindo a agricultura, comendo e destruindo plantações. E isso foi um problema principalmente para quem? Para os seres humanos, ou seja, eles se tornaram nossos competidores e como eles não têm um predador, aí que vem a importância do predador, tá? Que aí poderia botar esses animais em equilíbrio. Bom, espécie exótica. Por que está fora de seu ambiente natural, né? E a espécie exótica geralmente ela é considerada invasora, tá? Porque não vai ter inimigos naturais nas áreas onde chega se reproduz a ponto de ocupar o espaço de outras espécies, ameaçando a sobrevivência de espécies nativas e podendo causar problemas ambientais, econômicos ou sociais, que foi o caso aqui do caramujo. Outra espécie exótica invasora é o coral-sol, né? Como que o coral-sol se introduziu aí na costa brasileira? Através de navios e plataformas de petróleo vindos do exterior. Ele se reproduz rapidamente, que as espécies nativas de corais, e ele acabou causando a extinção de várias outras espécies de corais. Então, a introdução de espécies invasoras é considerada a segunda maior causa, atrás apenas da destruição de habitat
de extinção de espécies, ok? Então, gente, a gente finaliza essa aula aqui de relações entre os seres vivos. Então, a gente vai continuar aí com o capítulo 2. Então, nos vemos na próxima aula.